Mas eu quero falar sobre isso hoje, transformando tribulações em triunfo. Ao invés de você ser vítima, torne-se um vitorioso. Aleluia, irmãos. Só o tema aqui já dá vontade de falar em línguas. Nós temos pregado aqui sobre Josué. Josué foi um general de guerra, um líder para os hebreus que saíram do Egito e estavam indo em direção a Canaã. Nós falamos aqui sobre a vitória de Josué junto com os hebreus sobre Jericó. Nós falamos aqui sobre a vitória de Josué e os hebreus sobre a cidade de Ai. Nós falamos também sobre a vitória de Josué sobre os 5 reis que vieram contra os gibeonitas. Lembram disso? Nós falamos há 2 domingos atrás. Foram muitas batalhas. Olha aí, põe para mim, por favor, na projeção, o último versículo do capítulo 12 de Josué. O último versículo, é o versículo, põe do 23, Josué 12, 23, coloca aí para mim, por favor. Olha lá, o rei de Dor, em Nafote Dor, o rei de Goim de Gilgal, próximo versículo, o rei de Tirza, ao todo, 31 reis. Josué, à frente dos hebreus, tiveram vitória sobre 31 reis. Foram guerras e mais guerras, com estratégias cada vez diferentes uma da outra. Uma estratégia, você já conhece, Jericó, dê 7 voltas em volta da terra. Outra estratégia contra Ai, eles foram para a batalha, fingiram que estavam perdendo e tiraram os soldados da cidade de Ai, e nesse meio tempo a cidade de Ai foi incendiada. Várias estratégias contra os 5 reis. A Bíblia diz assim que Josué estava vencendo a batalha, mas eram muitos soldados que estavam contra eles. Então a Bíblia diz que choveu pedras do céu, saraivas de pedra. Foram 31 reis que eles venceram, 31 batalhas, 31 desafios. E a Bíblia diz no capítulo 13, versículo 1, põe para mim, por favor, que é a continuação. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse, você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Olha, isso aqui eu já quero declarar sobre a sua vida. Você recebe? Quero dizer para você que não importa quantas batalhas você já teve, ainda há terra para você possuir. Ainda tem coisa para você. Não desanime, não pense que você já viveu tudo, não. Não pense que você já passou por tudo que você tem para passar, não. Quero dizer para você que ainda que você já tenha idade, ainda que você olhe no espelho e veja os cabelos brancos, eu quero dizer, há terra para você possuir. Tem coisas para você viver. Se você ainda não é casada, não é casado, não fique triste. Tem uma pessoa para você casar. Se você é viúva, não fique triste. O Senhor tem coisas novas para você ainda. Amém ou não amém? Se você já sofreu, perdeu, acabou fazendo investimento equivocadamente e acabou pedindo as contas do emprego que hoje você se arrepende, quero dizer uma coisa para você. Esse ano é o ano da restituição, e eu declaro em nome de Jesus que o Senhor tem poder para restituir sobre a sua vida. Amém, irmãos? E o texto diz isso, que o Senhor falou, você já está com a idade avançada, mas ainda tem terra, eu quero dar terras para você, eu quero dar lugares ainda que você nem chegou. Põe no versículo 10, está aí no seu boletim, olha o que Josué junto com Caleb responde. Capítulo 14, versículo 10. Agora veja, faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto. E o Senhor tem me conservado com vida até hoje. Olha para mim, estou com 85 anos e me sinto, olha isso aqui, irmãos, e me sinto tão forte hoje como no dia que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. 85 anos, ele está dizendo o quê? Me sinto com 40.
Quer dizer, metade da idade. Ele diz aqui, Josué e Caleb fala que eles querem lutar ainda mais. Eles querem guerrear ainda mais. 31 batalhas. 31 vezes com lanças apontadas para o pescoço deles. 31 vezes com flechas direcionadas para eles. 31 vezes sendo sitiado. E eles dizem o quê? Me sinto com a metade da idade que eu tenho. Quero ir mais para frente ainda. Agora eu pergunto para você, como que isso pode acontecer? Como que um homem de 85 anos pode dizer, eu quero mais batalha, eu quero mais luta? Aonde que está o problema? Eu quero esse problema aí, eu quero enfrentar isso. Puxa, tem algum segredo nisso aqui? Como que pode eles terem vivido dessa forma? Aí é o tema da nossa palavra, porque quero falar com você sobre transformar a tribulação em triunfo. Eles transformaram a tribulação em triunfo. Como que eles fizeram isso? Tiago responde. Tem um livro na sua Bíblia, lá no Novo Testamento, que quem escreveu foi Tiago, o irmão de Jesus. Jesus tinha um irmão. E esse é Tiago. Na Bíblia aparece 3 Tiagos. E estudos indicam que quem escreveu o livro de Tiago foi o irmão de Jesus. Então Tiago fala sobre tribulação. Olha o que ele fala, está aí no seu boletim. Tiago 1:2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam, o quê, irmãos? Maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, pede para Deus. Olha que interessante. Ele não diz aqui, se você tem falta de sabedoria, você precisa fazer um curso de coach no teatro, os 10 passos para aprender a ter sabedoria. Ele não diz aqui, se você tem falta de sabedoria, você tem que fazer faculdade, mestrado, doutorado, ser PhD. Não. Ele diz, falta sabedoria? Pede para o Senhor, que a todos, não é aos crentes, não, é a todos, dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Deus não dá sabedoria, está pedindo de novo. Não, Ele dá de bom grado, Ele dá com alegria. Mas tem um detalhe, versículo 6. Peça, porém, com fé. Se for para pedir sem fé, não pede. Porque você não deve duvidar. Pois quem duvida é semelhante à onda do mar, que é levada. Como que é a onda do mar? Ora vai, ora vem. Ora é alta, ora é baixa. Ora tem espuma, ora é só ondulação. Cada hora é de um jeito e é levado pelo vento. Versículo 7. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida. Uma hora eu vou pregar sobre isso, mente dividida. Tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, irmãos, Tiago, eu encontrei aqui 4 pontos que eu quero falar com você sobre transformar tribulação em triunfo. Porque Tiago dá para nós direções de como uma tribulação pode se tornar um triunfo, uma fonte de lucro, inclusive. Então a primeira coisa que eu quero falar para você é que as tribulações são compatíveis com a fé cristã. Tribulação e fé cristã são equivalentes. Por que que as tribulações é parte da vida cristã? Por que que a tribulação faz parte da agenda de Deus para nós? Por 3 motivos. Primeiro, por causa da nossa humanidade. Portanto, a tribulação vai chegar em nós. Por quê? Porque nós somos humanos e humanos ficam doentes. Humanos sofrem acidente. Aqui, sofreu acidente. Jogando bola, o pé entrou num buraco, rompeu o ligamento. Então, tribulação. Doeu, machucou 3 dias, cirurgia. Inclusive, que coisa ruim fazer cirurgia. A cirurgia que eu fiz foi simples diante de tantas outras. Mas é uma coisa terrível. Eu fui para o quarto pré-operatório, a Bruna não pôde entrar comigo. Eu já fiquei triste. Aí,
Antes dela ir, ela pôs o avental, né? Tira tudo, 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 tudo. Tá bom. Tirou tudo, amarrou o aventalzinho. Ele já vem assim, né? Deita na maca. Aí vem a moça. Vamos lá, senhor Bruno. Parece um pedaço de carne. Confere o nome. Bruno Correia Simões. Idade. Fala alto, parece que todo mundo tá. Idade. Data de nascimento. Confere. Tá bom. Vem, sobe na cadeira de roda. E o avental tá ao contrário. Ela falou. Avental tá ao contrário. Eu falei, tá, posso trocar? Que aí tudo você perde. Que ela vem com tanta, a enfermeira fala tão alto que tudo você... Posso trocar? Pode. Aí coloquei, porque a abertura é para trás, né? Eu pus para frente. Aí, tá bom, pus, só que não dava para amarrar. Aí eu abri a porta e falei, você me ajuda a amarrar? Pode vir, pode vir. Aí você vem com aquela coisa toda, vira aqui para trás. É uma vergonha absurda. Aí você fica assim, né? Porque é curto dela, falou assim, você não acha bom colocar uma coberta aí em cima de você? Eu falei, é bom, vamos pôr. Aí pôs. Mas assim, é tribulação por causa da humanidade. Fica doente, tem acidente, né? É desapontado por conta de expectativas que não são supridas, né? E isso é tribulação por conta da nossa humanidade. Vai acontecer, hora ou outra, vai acontecer. Né? Que é uma tribulação maior do que a mulher ir para o cabeleireiro e o cabeleireiro pintar na cor errada. Cortar mais do que devia, e ela mexe e põe para lá e fala, não acredito, não era chocolate, era cajuveirão, olha, ficou... É uma decepção, é tribulação. Tribulação por quê? Por causa da humanidade. Mas tem outro motivo por que nós passamos tribulação. Por causa da pecaminosidade. Então são problemas criados por causa do pecado. Por conta da nossa língua. Por conta do que falamos, por conta das nossas atitudes, por conta de pessoas fumam uma vida inteira e morrem por conta do câncer, né? Por conta de ter feito alianças com pessoas que não deveriam ter sido aliançadas, então criamos problemas. Por quê? Por conta da nossa vida que ocasionalmente o pecado nos direciona. E tem um outro problema, um outro motivo porque nós passamos por tribulação, que é para glorificar o nome do Senhor. Tem ocasiões que nós passamos por problemas que só tem um motivo, no final o nome do Senhor ser glorificado. Então assim, nós vamos passar por dificuldade. Nós vamos ter momentos de tribulação. Por quê? Porque a tribulação é compatível com a fé cristã. Pessoas do seu convívio que não é cristã, ocasionalmente não vai passar por tribulação que você passa. Sabia disso? Por quê? Por causa dos princípios que você tem e eles não. Então, algo que eles fazem que é normal para você não é normal. Então, quando você faz, gera um tipo de tribulação. Por quê? Porque a tribulação é equivalente à fé cristã. Todos nós vamos passar. Isso é o que Tiago falou. Outra coisa, irmãos, é sobre ajustar a expectativa. Né? O que é ajustar a expectativa, irmãos? As pessoas muitas vezes passam por tribulação e equivocadamente pensam que aquela tribulação é para destruí-los. Mas tribulação é pedagógica. Tribulação não é para nos destruir, não é contra nós, é a favor de nós. Nós precisamos ajustar a nossa visão, porque ocasionalmente nós passamos por tribulações e então alguém pode pensar que é a mão do homem. Tem 3 formas de você ver a tribulação. Primeiro, a mão do homem. Armaram para mim, fizeram isso para mim. Lá na empresa, armaram uma arapuca para pegar o meu lugar, para mim ser mandado embora. Então tem pessoas que o tempo inteiro vê a mão do homem. Tem outros tipos de pessoa que vê o tempo inteiro a mão do Satanás.
É o diabo está furioso, é o diabo quer me pegar, o diabo veio para matar, roubar e destruir, ele está acabando comigo, é o diabo. Entre aqueles que só vê o homem e aqueles que só vê o diabo, é melhor você andar com quem só vê o diabo, porque luta com a coisa certa, pelo menos. Mas tem um terceiro tipo, que é aqueles que vê a Deus, e sabe o tempo todo que o Senhor está lutando em seu favor. É o Senhor, é o Senhor. O Senhor vai dar uma direção. Ainda que eu tenha causado, o Senhor está nisso. O Senhor está envolvido nisso. Ele vai me dar a direção. Ele vai me dar a saída. O Senhor é por mim. Em todo tempo, o Senhor é bom. Em todo tempo, o Senhor é bom. Isso aí não pode ser só uma frase na nossa camiseta, não. Tem que ser uma realidade. Você gerou uma situação equivocada. Isso faz parte da sua humanidade, mas a parte de Deus é transformar até aquilo que você fez de ruim em coisa boa. Creia nisso, creia nisso. O texto diz assim lá em 2 Coríntios 4, versículo 17. Pois o nosso sofrimento, os nossos no plural, sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna. Eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos naquilo que não se vê, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então assim, irmãos, mude a sua perspectiva. Tribulações que você está passando não tem como propósito te destruir, não tem como propósito levar você à morte, tem como propósito te abençoar, porque você é filho de Deus. Só por isso, só porque você é filho. Há uma diferença entre filho e criatura. Você não é criatura, você mudou de patamar. Você é filho. E aqueles que são filhos desfrutam da bondade de Deus, até mesmo quando fazem coisas que o pai desaprova. O filho pródigo teve uma atitude que o pai desaprova, mas veja o final. Foi abençoado. Sofreu, pegou doença de pele, provavelmente DSTs. Andou no chiqueiro, perdeu o anel de identificação, sandálias, roupas, perdeu a nobreza, mas quando volta para o pai não discute o que ele fez de errado. O pai diz o quê? Vem para cá, dá banho no menino, põe roupa, um anel novo de identificação, sandália, faz uma festa, porque aquele que estava perdido foi encontrado. O filho gerou tristeza para o pai, mas não é por isso que o pai vai abandonar. O Senhor tem coisas boas. Deus em todas as coisas age para o bem daqueles que o amam. Então pense nisso, lembre disso, confesse essa verdade. As coisas não vão bem? Confesse a verdade, porque o Senhor transforma a tribulação em triunfo. Não ande debaixo do vitimismo. Não permita entrar debaixo dessa rotina de vítima. Porque é pobre, porque nasceu na comunidade, porque é negro, porque é gordo, porque não tem uma fisionomia adequada, porque usa o sistema único de saúde do Brasil, porque é tantos porquês, não tive a oportunidade de estudar numa escola particular. Sabe, irmão, para de viver debaixo do vitimismo. Levanta, porque o Senhor tem poder para transformar a tribulação em triunfo. Aleluia, irmãos. Sabe outra coisa que eu quero falar para você? Toda guerra tem despojo. Nós não deveríamos lutar guerras que não têm despojos. Eu já expliquei para você o que é despojos. Quando um exército enfrenta outro exército, o exército derrotado, que está estendido, todos mortos ali no campo de batalha, não tem o que fazer com aquilo que está nos bolsos deles. As moedas, as espadas,
as lanças, os arcos e flecha, as roupas, as sandálias, as tendas que estão armadas ali no campo de batalha. Então, despojos de guerra é aquilo que era do exército que foi derrotado e agora torna a posse do exército vencedor. Então, enquanto a guerra está acontecendo, não tem despojos. Mas no final da guerra, tem despojos. Os despojos de guerra é fonte de lucro. Nós vemos na Bíblia lutas que sobraram tantos despojos que o povo de Deus não tinha nem como carregar. Eles tiveram que deixar lá, não tinha como. Porque eles pegaram tudo e não acabava, de tantos despojos que tinha. Portanto, era uma batalha, mas depois se tornou o quê? Fonte de lucro. Eu quero declarar em nome de Jesus, meu irmão, que cada batalha que você está enfrentando vai tornar fonte de lucro. Vai tornar fonte de lucro para você. Não necessariamente lucro financeiro, como o texto diz aqui. Olha o que a Bíblia diz aqui, onde nós lemos, Tiago 1:3, 4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Quer dizer, qual que é o despojo de guerra aqui no caso? Maturidade e integridade. Portanto, entrou numa batalha, mas saiu de lá como? Mais íntegro. Entrou numa batalha, mas saiu de lá como? Com mais maturidade. Eu tenho 3 filhos. Os 3 são imaturos, logicamente, todos crianças. E tem uma marca da imaturidade. Quando eu estava escrevendo esse sermão, na terça-feira eu estava pensando, qual é a marca da imaturidade de um ser humano? E aí eu fui pensando e orando e cheguei a uma conclusão. Uma das maiores marcas da imaturidade é a impaciência. Crianças não têm paciência. Quando eu vou fazer uma viagem, eu me programo e compro uma viagem 6 meses antes. Mas os meus filhos nem sonham que eu comprei a viagem. Sabe quando que nós contamos? Na noite que antecede a viagem. Porque senão a vida deles paralisa. Eles ficam vivendo em torno da viagem que nós vamos fazer. E pergunta, falta quantos dias? Aí fica perguntando de hora, quantas horas falta, né? Quantos minutos. Se a gente fosse lá agora, quantos graus ia estar calor agora, ia estar calor agora. Tem como ver uma foto agora, sabe? É uma chatice. Aí nós contamos só quando vamos fazer a mala. Aí a gente conta para eles, por causa da impaciência. Aí você vai viajar de carro. Você já sabe, você tem criança, você sabe. Saiu de casa, eles começam. Tá longe? Tá longe, falta muito. Já pode abrir o salgadinho? Já pode tomar o todinho? Cadê o chocolate? Sabe, a viagem se torna uma tormenta. Por conta da impaciência. Aí é engraçado que as crianças vão crescendo. A mais velha e o do meio é o Levi e a Elisa. 7 anos e 9 anos. Eles falam assim, pega o copo para mim. Aí eu falo assim, já pego. Aí eles pedem de novo, pega o copo, já vou pegar. Aí já fala assim, abrindo o olho um pouquinho, sabe? Já vou pegar. Ele já recua. Agora a mais novinha de 2 anos, ela fica assim, pega o copo, pega o copo, pega o copo, pega o copo, pega o copo. Não adianta você falar, já vou pegar. Espera, não adianta, porque quando você fala, eu já vou pegar, espera, aí ela continua falando, mas agora com choro. Pega o copo, pega o copo, pega o copo. Piora. Por conta da impaciência. Portanto, uma das maiores marcas de alguém maduro é alguém que tem paciência. E é uma dificuldade ter paciência, porque quando você ora por paciência, não chega um drops de paciência para você chupar. Não chega um negócio de paciência no seu coração. Quando você ora falando, Deus, eu quero ter mais paciência, aparece um monte de coisa para te tirar do sério. Então, irmãos, a Bíblia diz aqui que nós devemos nos alegrar quando nós passarmos por tribulação. Por quê? Porque nós saímos da tribulação mais maduros. E mais maturidade significa mais paciência. Quanto dos coitados do marido quer que a esposa tenha mais paciência, os príncipes? Porque é eles que sofrem. Faz cara de dó aí, meu irmão. Eu quero dizer para você que paciência é uma marca de alguém maduro.
Nós temos paciência quando nós passamos por dificuldade. Portanto, um dos despojos de uma tribulação não é mais dinheiro no bolso, mas é mais maturidade e paciência. Aí a Bíblia também diz aqui, onde nós lemos no versículo 4, que a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. O que é íntegro? Íntegro não é alguém que não faça nada errado. Íntegro é alguém inteiro. Tem o leite integral, semidesnatado e desnatado. Cada um vai tirando uma partezinha. O integral subentende que é o leite inteiro. Aí o semidesnatado está faltando alguma coisa. O desnatado é água, é uma aguinha. Então, quando o texto diz aqui, a fim de que sejam íntegros, não está relacionado a alguém que não erra, mas está relacionado a alguém inteiro. Alguém inteiro no casamento. Alguém inteiro junto com a esposa. Alguém inteiro para servir a Deus. Alguém inteiro indo para o encontro. Alguém inteiro indo na capacitação dos vencedores que nós vamos fazer. É inteiro. Chega lá 8 da noite e vai embora no final. Não que chega na metade, vai embora, eu estou indo embora. Não, vai ter futebol, não gosto de futebol, não, eu estou indo. Não, é inteiro, é do começo até o fim. Ah, eu chego depois do louvor, então você vem para o culto, mas não é integral. Porque não chega no começo. Ah, as músicas lá, o som alto. Eita, som alto, as músicas eu não entendo nada, não dá para ler a música. Então eu chego e quando o pastor fala, fica de pé, eu já estou indo embora. Então você não assiste o culto integral. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que quando nós passamos por tribulações, a ideia é que a tribulação se torne em triunfo. Quando isso acontece? Quando eu tenho clareza que hoje eu estou lutando, mas amanhã vai ter despojos. E o despojos, muitas vezes, não é financeiro. Despojos, muitas vezes, é em mim. Agora eu tenho mais maturidade. Agora eu tenho mais paciência. Agora eu sou íntegro. Estava aconselhando o Elias e a Tati, que acabou de apresentar aqui o Benjamin, e nós estávamos conversando, aí estava dizendo assim para eles, agora... quando vocês forem fazer uma viagem, primeira coisa que você pergunta, tem recreação? Os pais que têm filho pequeno, antes quando não tinha filho, ia para praia, hoje nem pensa em praia. Tem piscina de bolinha? Tem escorrega? Né? Você começa a pensar de outra forma, com mais maturidade. Por quê? Porque chegou uma tribulação. Filho é tribulação. É do começo ao fim tribulação. Tanto que a Bíblia chama os filhos de flecha. E aonde que guarda a flecha? Nas costas. É levando o filho nas costas a vida inteira. É flecha nas costas o tempo todo. Você vê, hoje, eu e minha irmã, onde nós vamos almoçar, você acha? No meu pai, flecha. Vai levar nas costas a vida toda. Filho é assim. Não tem jeito. Cresce a flecha, agora é flecha, vai voar. Não, cresceu, a flecha fica mais pesada. Mas isso gera o quê? Maturidade. Agora você pensa antes de agir. Agora você avalia antes de agir. Então, quero dizer para você, meu irmão, que toda guerra tem despojos. Se não tem despojos, não lute essa guerra. Nós temos muitas vezes hábitos de lutar guerra que não é nossa. Sabia disso? Tem gente viciado em lutar guerra que não foi chamado. Aí luta, sofre, sai marcado e não tem despojos. Por quê? Porque a guerra não era sua, o despojo não é para você. Se intromete em guerra que não é sua. E aí eu vou lá, ninguém vai fazer isso com você não, deixa comigo que eu vou lá. Para quê? Absurdo isso que fizeram com você. Não, amiga. Geralmente é dessas. Não, amiga, isso não vai ficar assim, vamos lá falar. Você não vê homem. Homem não fala amigo, hein? Vamos, amigo. Pelo amor de Deus. Nem manda mensagem escrito oiê. Oiê. É só, e aí? De boa. Opa. Opa é o melhor. Opa. Porque é que nem quando você passa por alguém e faz opa. Oiê, cheguei. Isso aqui é pensamentos intrusos que vem na pregação e eu acabo falando.
Ó, você vê que interessante. Abraão, por causa da impaciência, teve um filho com Agar. Sansão, por causa da impaciência, contou o segredo para Dalila. Perdeu a força. Moisés, por causa da impaciência, matou um soldado que não era para ele ter matado. Tudo por causa da impaciência, que é fruto da imaturidade. Mas eu declaro em nome de Jesus que você tem despojos. Cada tribulação tem despojos para você. E por último, meu irmão, aprenda a pedir. Aí no seu boletim eu até ilustrei. Quem está com tosse, quem está com sinusite, não toma remédio para diabetes. Toma remédio, amoxicilina, para sinusite. Quem está com diabetes tem que tomar insulina. Se tomar insulina, quem está com sinusite, não vai acontecer nada. E se quem tem diabetes tomar amoxicilina, não vai acontecer nada também. Porque para cada doença tem um remédio. E para cada guerra tem uma arma. Você está acompanhando aí o Trump com a China. Colocando imposto e põe imposto e tira imposto. Aquilo é guerra. Só que ninguém pega em arma, mas é guerra. Então, para cada guerra há um tipo de arma. E o texto que nós lemos diz aqui assim, ó, olha o que o texto diz. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, por quê? Porque para toda guerra precisa ter sabedoria. Quem passa por tribulação, sem sabedoria, vai sucumbir. Vai sucumbir. Precisa de ter sabedoria. Mas nós não temos sabedoria. Mas não tem problema, você não precisa fazer curso para ter sabedoria. Você precisa o quê? Pedir. Que Deus dá a todos livremente. Mas tem que pedir com fé. Porque se você pedir com a mente dividida, você não recebe. Então você vê que interessante. O Senhor tem disponível sabedoria para te dar. Sabe por que você não tem mais dinheiro? Porque falta sabedoria. Sabe por que você tem problemas no seu casamento? Porque falta sabedoria. Sabe por que tem problema entre pai e filho? Falta sabedoria. Por que está endividado? Falta sabedoria. No final, é isso. O que nos falta porque falta sabedoria. Como resolve? Pedindo. Você sabe, é tão simples que nós não valorizamos. Pedir, só pedir é só pedir. O texto está dizendo. Quem está falando aqui é o irmão de Jesus, Tiago. Quem tem falta de sabedoria para passar por tribulação, pede. Pede, porque o Senhor a todos dá de bom grado e em abundância. Ah, mas tem gente que não recebe. Ele também fala aqui. Tem gente que não recebe porque pede, mas não crê. Aí é como se pedisse com a mente dividida. É igual a água do mar, vai e volta. Vai hoje, está cheio de fé. Amanhã não está. Amanhã crê, depois não crê. Sabe? E anda com a mente dividida. Mente dividida é aquele que ora crê, ora não crê. É duas mentes. É a mente cristã e a mente natural. Não é nem a mente mundana, é a mente natural. A mente natural tira Cristo da equação. A mente espiritual é a mesma equação, só que com Cristo. Então, as coisas estão indo mal. A mente com Cristo diz, o Senhor tem poder para inverter isso aqui. O Senhor tem poder para tornar disso aqui uma bênção. Vai ter despojos. Permanece firme, porque a tribulação faz parte da agenda de Deus. É compatível com a fé, a mente cristã. Mas tem a mente natural, que diz o quê? Você já percebeu? Ninguém te fez uma visita, ninguém mandou uma mensagem. Sabe por quê? Porque você não tem amigo nenhum. Isso aqui vai te consumir, hein? Já viu a sua esposa? Nem liga mais para você. E o seu marido? Ele nem sabe pelo que você está passando. Por que você não vai e põe no Facebook? Dá uma olhada no Facebook. As pessoas não valorizam você. Você merece mais. Sabe, a mente natural vai excluindo Cristo da equação. Mente dividida. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que o Senhor tem para você sabedoria. Tem uma diferença entre sabedoria e conhecimento. Eu estava lendo uma definição, eu adorei essa definição.
Conhecimento é saber desconstruir. Tem um carrinho de controle remoto. Conhecimento é abrir os parafusos e sabedoria é saber montar. Porque desmontar qualquer um sabe. Você vai soltando os parafusos, mas e depois, para você montar no lugar certo, aí precisa de sabedoria. O conhecimento é saber sobre algo. A sabedoria é colocar aquilo que você sabe em prática. Tinha 12 espias, já estou acabando, irmãos. Tinha 12 espias. Dos 12, 10 não creu que era possível conquistar Canaã. Mas os 12 conhecia, melhor dizendo, a promessa. Os 12 conheciam a promessa. Qual era a promessa? Canaã é para vocês. Os 12 sabiam. Só que dos 12, 10 ficou só com conhecimento. Josué e Caleb tinham conhecimento e sabedoria. Então eles sabiam colocar em prática o que eles conheciam. Tem um monte de crente que tem conhecimento da palavra, mas falta sabedoria. Então acumula conhecimento, mas não tem sabedoria para pôr em prática. Aí quando chega a tribulação, ele conhece o que a Bíblia diz, mas ele não tem sabedoria para pôr em prática. Pastor, como resolve isso? Pedindo sabedoria. Peça a Deus sabedoria. No meio da tribulação, peça a Deus sabedoria, que a todos dá sem regulagem, em abundância. Aleluia, irmãos. Fica de pé no seu lugar. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.